Vamos a começar agora com o capítulo 3, que é espaços vectoriais. Introduzindo a ideia com um exemplo específico. Vocês já devem ter estudado o espaço R2, que é o conjunto dos pares ordenados de números reais. Então, nesse espaço, geralmente em cálculo 2, esses pares são representados através de setas. Como esse aqui. Por exemplo, o par AB, né? O par 3, 3, 2, por exemplo. Esse. Que geralmente chamamos de vetor, né? É uma zeta que começa na origem e cujo ponto final é justamente o ponto 3, 2. Eu posso ver, por exemplo, ter vários pares, par 3, 4, que é o vetor 3, 4, abscissa 3 e ponto final no 4, ou algum outro vetor, por exemplo, o vetor cuja primeira componente é 2,64 e a segunda é 1,98. E, bom, esses pontos podem ir mudando ao longo de todo o plano. Por exemplo, esse vetor é o vetor menos 2, 1. Menos 2 para x e 1 para y. Esse outro, por exemplo, é o vetor menos 2, menos 4, e assim por diante. Esse, por exemplo, é o vetor 2, 0. Esse que está aqui é o vetor 0, menos 3. Observem que os vetores que ficam na direção dos eixos coordenados têm alguma das coordenadas 0. Por exemplo, esse é o vetor menos 3, 0. Esse aqui é o vetor 2, 0, 2. Ok, então para nós um vetor de R2 é simplesmente um par ordenado. E com esses pares ordenados, com esses vetores, podemos fazer duas operações: somar vetores e multiplicar vetores por números. A soma de vetores é bem simples. É a soma componente a componente, ou seja, se eu quero somar dois vetores, eu somo as primeiras componentes, logo as segundas componentes, e esse é o resultado da soma. Geometricamente, a soma de dois vetores pode se representar da seguinte forma: o vetor azul é o vetor AB e o vetor vermelho, que está aqui, é o vetor CD. Esses dois vetores formam um paralelogramo, como vocês veem aí, e um paralelogramo tem duas diagonais, né? Um que está nessa direção, que junta os pontos finais desses dois vetores, e outro vetor cuja origem é a origem dos dois vetores que eu estou somando. Então, a soma eu vou geometricamente representar como a diagonal desse paralelogramo. Esse vetor verde que está aí é a soma do vetor azul, que é AB, e o vetor vermelho, que é CD. Por exemplo, nesse caso, o vetor azul é 4, 3 e o vetor vermelho é menos 5, 1. E a soma dos dois é o vetor que está aqui, que é menos 1, 4. Né? Ou seja, 4 menos 5 dá menos 1, que dá essa coordenada aqui, e 3 mais 1 dá 4, ou seja, esse vetor é menos 1, 4. Eu posso mudar, né, a posição, por exemplo, 5, 5, 1 do primeiro vetor. Então a somatória seria 5 menos 5 é 0, a abscissa é 0. E a ordenada é 1 mais 1, né, 2, que está aqui. Então eu posso somar agora, por exemplo, o vetor
o vector azul mais o vector vermelho. Agora, o vector vermelho está na direção do eixo y. Então, sim, o vector 5, 1 mais o vector 0, 3 vai dar o vector 5, 4. E assim por diante. Então, geometricamente, a soma de dois vetores é a diagonal do paralelogramo que formam esses dois vetores. E o produto chamado também de produto escalar, entre um número e um vetor, é o produto do número com cada uma das componentes do vetor. Então, por exemplo, geometricamente, o produto é o seguinte. Né? Por exemplo, aqui eu tenho o vetor que é preto, cujas componentes são AB, ou seja, 2, 1. Se eu multiplico por 3 esse vetor, se eu multiplico por 3, por um número k igual a 3, eu vou ter esse vetor, né? Que resulta de multiplicar cada componente desse vetor por 3. 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 1 é 2. Então, esse é o resultado. O vetor vermelho é o resultado de multiplicar por 3 o vetor 2, 1. Então, se eu multiplico, por exemplo, por menos 1, então eu vou ter um vetor que está na outra direção, mas tem a mesma, que está no outro sentido, mas tem a mesma direção do vetor preto. Esse é o vetor menos 2, menos 1. Observem que cada uma das coordenadas 2, 1 ficou multiplicada por menos 1 e temos esse novo vetor que está aí. Eu posso multiplicar também pelo vetor 1 meio. E o resultado dá exatamente um vetor que é a metade do vetor preto. Ou seja, multiplicar por um número qualquer, um vetor, é basicamente esticar o vetor, encolher o vetor ou invertir o sentido do vetor. Mas, como resultado, temos um novo vetor que tem exatamente a mesma direção do vetor original. Geometricamente, então, essas são as interpretações da soma de vetores e do produto de um vetor por um número. As propriedades que têm essas duas operações são essas que estão aqui. Na verdade, são 10 propriedades. Observem que se eu somo dois pares ordenados, ou seja, dois vetores que estão no plano, o resultado é um par também, ou seja, um vetor do plano também. A soma é associativa, ou seja, se eu tenho 3 vetores e eu somo os 3 da forma que for, entre essas duas, né, o resultado vai ser o mesmo. Também tem um elemento neutro, que é o vetor 0, 0, de modo que se eu somo o vetor 0, 0 para qualquer outro, então não muda o vetor. Cada vetor tem o vetor oposto, que é o vetor original com sinais mudados, de modo que se eu somo esses dois vetores, tenho o vetor neutro, que é o vetor 0, 0. E a soma também é comutativa, não importa a ordem que eu some os dois vetores, o resultado é o mesmo. E essas outras 5 propriedades que estão relacionadas com o produto escalar. Essas primeiras 5 propriedades estão relacionadas só com a soma de vetores. Aqui não está incluído nenhuma relação com o produto escalar, com números, produto com números. Já nesse caso, essas 5 propriedades estão relacionadas com o produto com números. Por exemplo, se eu multiplico um número por um par, o resultado é par. Ou seja, se eu multiplico um número por um vetor do plano, o resultado
e um vetor que está no plano também. E essa propriedade aqui, que é uma espécie de propriedade distributiva, se eu somo dois números escalares, alfa e beta são números, somo eles dois e multiplico o resultado por um vetor, é o mesmo que somar os resultados de multiplicar esse escalar por o vetor, cada um dos escalares por o vetor, alfa vezes o vetor e beta vezes pelo vetor e somar. Na verdade, tem duas propriedades distributivas. Eu posso somar números e o resultado com um vetor, ou eu posso somar vetores e o resultado multiplicar por um número. E em ambos casos existe a distributividade, né? Alfa vezes a soma de dois vetores é alfa vezes cada um dos vetores. E aqui temos uma espécie de propriedade associativa. Aqui eu estou multiplicando sucessivamente dois números pelo vetor x1, x2. Eu estou multiplicando primeiro por beta e depois por alfa. Então, isso é o mesmo que de uma vez multiplicar alfa e beta e o resultado pelo vetor. E finalmente, o número 1 se comporta como neutro da multiplicação escalar. Então, esse é o primeiro exemplo muito familiar de espaço vetorial. Se chama espaço vetorial R2, né? Justamente porque satisfaz aquele conjunto, porque tem duas operações, soma de vetores e multiplicação entre números e vetores, que satisfaz aquela lista de propriedades que acabamos de ver. Então, um conjunto com duas operações que cumprem essa lista de 10 propriedades, vamos chamar de espaço vetorial. R2 é um espaço vetorial. A razão mais importante, uma das razões importantes pelas quais se estuda os espaços vetoriais, é que tem uma ampla aplicação na física. Muitas magnitudes da física são modelados por vetores. Por exemplo, a força é um vetor, porque ele não pode ser modelado somente por um número. Ele tem, além do tamanho da força, né, tem uma direção na qual está sendo aplicada. A aceleração e a velocidade são outros exemplos de magnitudes vetoriais. Então, o conceito de vetor é muito importante nas aplicações.